Olá, bom dia. Eu tô aqui passando frio em Berlim e eu resolvi atravessar um pouco essa cidade histórica caminhando, e é muito fácil perceber que Berlim é um arquivo a céu aberto, onde o Estado moderno ganha arquitetura e, em certa medida, ganha também um aspecto de ruína. E aproveitar que eu tô aqui, para matar um tempo, eu acho que vale a pena contar um pouco dessa história. E eu acredito que começar por esse prédio talvez seja um bom começo. Esse aqui é o famoso Reichstag, a sede do poder alemão. E a sede do poder alemão não só agora, na contemporaneidade, mas também lá no século XX. Aqui é interessante porque esse prédio ele se torna um símbolo de como funciona o Estado dentro do sistema capitalista. Basicamente, a gente tem uma série de instituições e essas instituições, elas existem por uma razão, que é proteger a propriedade privada e conservar toda a estrutura política e econômica vigente. E aí, nesse caso, ela vai fazer isso a partir de um processo chamado ideologia. Existe discussão dentro do campo do marxismo sobre o que é ideologia, mas eu acredito que, de modo bem geral, a gente pode dizer que ideologia é uma forma coletiva de pensar o mundo. Alguns marxistas vão dizer que a ideologia é um mascarar da realidade, é um véu que cobre a realidade. Mas existe um marxista específico chamado Lukács, que vai dizer que quando um conjunto de ideações, ou seja, de pensamentos subjetivos, eles são objetificados e se tornam coletivos, a gente tem um processo chamado de ideológico. E aí, quando o capitalismo entra em crise, e isso vai acontecer em 1929 de forma muito clara, principalmente aqui na Alemanha, que estava se recuperando da Primeira Guerra, e estava fervilhando em termos de cultura, então nós tínhamos sindicatos muito fortes, nós tínhamos social-democratas, nós tínhamos comunistas bastante influentes. Então, quando isso acontece, o capitalismo entra em crise, ele abre brechas para que movimentos populares eclodam. E aí, nesse momento, a disputa se torna um pouco violenta demais, porque aqueles que têm poder, ou seja, a burguesia, eles vão abraçar até o capeta para manter o seu poder. E aí vai ser, a partir da crise de 29, que um cara que era uma piada, que era uma chacota, que falava umas asneiras e a galera ria, ele começa a ganhar popularidade. Ele começa a discutir uma ideia de Alemanha acima de tudo e começa a manifestar uma série de elementos como racismo, xenofobia, homofobia, o antissemitismo, que de certa forma estava já presente na cultura europeia. E aí, quando esse cara consegue mobilizar massas por conta da crise e as pessoas buscam uma salvação, ele acaba sendo cooptado pela burguesia e assume esse estado, produzindo o que a gente conheceu no século XX como nazismo. Então, uma vez popular, uma vez escolhido pela burguesia, esse cara ele vai galgando os degraus políticos. Ele vai conseguindo cargos, até que em 1933 acontece algo. Esse prédio aqui, ele pega fogo. Acontece um incêndio e esse incêndio é utilizado como uma estratégia para tomar o poder. Então, basicamente, Adolf Hitler e sua turma, eles dizem que esse incêndio foi um incêndio criminoso, cometido principalmente por comunistas, social-democratas e anarquistas. E essa galera dessa tal esquerda, que eles consideravam monstruosa, tentariam tomar o poder, matar o pessoal e botar fogo aqui no prédio. Então, ele democraticamente, ou seja, pelas vias institucionais existentes, no que a gente chamava de República de Weimar, ele se auto-intitula chanceler alemão e líder do Terceiro Reich. E é isso, né? A gente percebe que, na verdade, fascismo e capitalismo, eles são duas faces da mesma moeda. Então, não é que Hitler deu um golpe de Estado, uma coisa violenta. Não, ele foi colocado lá porque ele era o escolhido da burguesia. Porque somente uma figura populista, capaz de movimentar as massas, muito embora seja uma figura escrota, medíocre, horrorosa, burra, muito embora seja essa figura, essa burguesia ela sempre vai escolher isso a um movimento verdadeiramente popular. Esse aqui é o Portão de Brandenburgo. É um monumento da época da Prússia, portanto antes da República de Weimar e antes do Terceiro Reich nazista, mas ele é muito importante porque ele é um símbolo nacional. E quando rola uma crise, o que mais acontece é a apropriação de símbolos nacionais, é o nacionalismo. E por que isso acontece? Por um motivo muito simples, porque o nacionalismo, ele
apaga as disputas de classe. Ele cria uma ideia idealista de povo, uma ideia idealista de Estado e uma história de vencedores. Então o nacionalismo ele busca olhar para trás, ele busca olhar para uma ideia de passado glorioso, para uma ideia de monumento. E aí ele leva o povo a querer buscar esse monumento, esse passado, essa história de vencedores novamente. Então é muito comum surgir frases do tipo: na minha época era melhor, a gente tem que voltar àquela época. No Brasil a gente tem um movimento monarquista. E aqui na Alemanha, quando a gente olha para esse monumento, a gente tem que se perguntar: quem é o povo? Quem fala pelo povo? Quais são os interesses do povo? E aí os símbolos nacionais, eles servem para mascarar isso e coloca o povo para defender os interesses de uma minoria. Então, dessa forma, os símbolos nacionais, eles acabam se tornando um pilar fundamental. E é exatamente aqui em que várias passeatas nazistas da juventude hitlerista, exatamente o que isso acontecia. Então eles vinham para cá diante desse monumento prussiano, desse passado de glória, o chamado Segundo Reich, e que eles mostravam agora o poder do Terceiro Reich, essa reconexão com essa tal história, essa história dos vencedores e essa história que apaga a luta de classes. Aqui é um lugar muito delicado. Hoje está fechado por ser dia 24 de dezembro, mas isso aqui é a topografia do terror. Esses conjuntos de prédios eram a sede administrativa do nazismo. Então era basicamente onde operava a Gestapo e a SS. E é muito interessante isso. Por quê? Nós temos o costume de dizer que Hitler era um maníaco, era um louco, era um lunático e de que era um processo irracional. Mas na verdade, não era bem assim. Quando a gente olha para esses edifícios e hoje para esse museu que infelizmente está fechado, a gente identifica que há um processo administrativo extremamente burocrático, regulado, organizado e sistematizado. Por aqui passavam as ordens, passavam os processos, passavam as decisões e aqui eles organizavam o terror. É aqui que eram assinadas as sentenças de inicialmente perseguição e depois para a construção do maquinário de morte, a maior fábrica de morte humana. Como a gente viu em Auschwitz, os seus decretos eles foram assinados justamente aqui. Então a gente precisa entender que o fascismo ele é um processo racional, embora muito violento, mas é um processo extremamente pensado. É aquilo que a válvula de escape do burguês. Então, por aqui, ele chancela, ele autoriza as piores atrocidades do mundo, contanto que garanta que vai ser capaz de conter os avanços populares. Então, o fascismo, ele é uma tentativa de reorganizar o Estado para travar avanços populares. Então, quando a gente olha para o processo do fascismo, a gente está vendo uma institucionalização burguesa que prefere destruir essa democracia liberal, contanto que ela pare o avanço popular. E aqui vem, de novo, a questão de classe, porque os burgueses, embora tenham disputas internas, embora tenham conflitos entre si, eles se unem, eles se apoiam e eles acabam patrocinando esse terror. Basta pensar, gente, Auschwitz, Buchenwald, Dachau, esses campos de concentração que eram gigantescos, que eram altamente tecnológicos, que eram altamente eficientes, eles não conseguiram isso de graça, mas sim com patrocínio. Basta perguntar onde estava Hugo Boss, onde estava Volkswagen durante esse período. Então, isso aqui é a prova de que esse processo do fascismo, ele nada mais é do que uma reorganização institucional do capitalismo para se manter no poder. E o terror não fica no nível da repressão política. Ele se expande para a engenharia social do extermínio. Esse memorial é o centro simbólico da lembrança do genocídio de até 6 milhões de judeus assassinados pelo regime nazista. Se a gente quer rigor, a gente tem que evitar atalho. O Holocausto envolve antissemitismo histórico, racismo biológico, guerra total, burocracias e economias de ocupação. E envolve também a capacidade moderna de classificar pessoas, mover populações e transformar vidas em números.
A nossa leitura aqui, ela não busca explicar o genocídio como uma simples função econômica, mas perguntar: que tipo de Estado e que tipo de guerra tornam isso possível? O nazismo combina conquista territorial, hierarquias raciais e uma máquina administrativa que coordena a violência em escala continental e, ao mesmo tempo, produz consenso interno, mobilizando medo, ressentimento e promessa de uma grandeza nacional. O meu objetivo era ir em mais alguns pontos, voltar no Reichstag, ir até o muro e discutir o muro de Berlim, mas eu acho que perdi um pouco a energia para isso. 1945 não é um final feliz, é um colapso, é uma reconstrução. Berlim vai virar o centro da ocupação e logo da Guerra Fria. Aqui perto tem até um memorial soviético. Ele lembra a derrota militar do nazismo e o custo humano gigantesco. E também anuncia a nova ordem geopolítica em que a sociedade e a cidade será dividida. O portão de Brandemburgo vai virar literalmente um cenário da divisão. Depois de 1961, ele vai ficar isolado na zona do muro, inacessível para ambos os lados. E em 1989, ele volta a ser imagem de abertura e reencontro. Se o século XX fosse só grandes eventos, a gente perderia o essencial. Como a política entra no cotidiano. Como postos de fronteira operam. Separação familiar, despedida, inspeção, vigilância. O Estado aparece como carimbo, fila e interrogatório. O muro é um dos pontos mais didáticos, porque dá pra ver a engenharia do regime de fronteira, barreiras, faixa da morte, torres, patrulha. Entre 61 e 89, pelo menos 140 pessoas morreram em conexão com o muro e o sistema de fronteira. Muitas foram baleadas tentando fugir. Então, em vez de tratar o muro como metáfora simples do bem versus o mal, eu acho que eu prefiro tratá-lo como uma contradição histórica. Uma tentativa de resolver por coerção um problema político e econômico real, no contexto de uma disputa global entre blocos. E isso tem custo humano mensurável que a historiografia documenta. Em 1990 vem a reunificação e Berlim é reconstituída como capital política. Isso inclui a decisão de transferir a sede do parlamento e do governo para cá, tomada em 1991. Só que a reunificação não é só uma bandeira. Ela também foi reestruturação econômica, privatizações e uma integração desigual entre leste e oeste. A cidade virou canteiro de obras de um novo ciclo de acumulação, imóveis, serviços, turismo, finança e também precarização e disputa por memória. E hoje aqui, sentado de frente pro Memorial do Holocausto, eu vejo pessoas mostrando joia, fazendo poses, transformando essa memória numa memória deles, guardada num smartphone. E esse é o nosso presente. Quando desigualdades e inseguranças se acumulam, a extrema-direita reaparece com muita força. Relatórios oficiais alemães indicam um crescimento expressivo do potencial de extrema-direita em 2024, e a política eleitoral recente confirma que esse campo ganhou peso. Se o século XX alemão ensina algo, é que a democracia formal, o Estado de Direito, a normalidade podem ser corroídos. A pergunta que fica para nós não é só como aconteceu, mas quais condições materiais e quais escolhas políticas tornam isso possível e como impedir que se repita. Na verdade, a pergunta que sobra, sentado aqui olhando esse memorial, é: quais condições estamos deixando amadurecer? Eu fiquei pensando se eu ia filmar isso aqui ou se eu não iria, porque é muito triste, é muito pesado. Estar aqui é uma experiência muito forte e pensar nos limites, no respeito e pensar na razão de ser desse memorial. Então eu decidi realizar essa filmagem, mas eu não vou aparecer. É indescritível o sentimento. E assim, eu penso que a razão de ser desse memorial é pra gente não esquecer.
para que nós nunca esqueçamos. Eu acho que é isso.